Mas eu tô compromissado, viu? Azar o seu. Brincadeira. Deus abençoe. Ela sabe. Quantos quilômetros essa agora? Ela tá informada. Meu Deus, é a melhor pergunta da noite. Olá, benditos e benditas, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso sobre cultura pop. Mais um, estamos juntos aqui hoje para comemorar esse dia incrível, maravilhoso, em que nos sentimos todos orgulhosos por sermos quem somos, não é mesmo? E meu nome é Beto Cordeiro e nesse podcast a gente vai descobrir a resposta pra vida, pro universo, tudo mais. E junto comigo temos ele, lindo, Caleb. Fala aí, meu povo. Já tô com minha toalha aqui do lado e eu espero que minha mãe não escute esse podcast porque ela tá molhada. Temos também ele, cara do cinema, Pedro Rubens. Fala, meus benditos, e aí, tudo bem? Eu ia dizer que eu espero que todo mundo esteja com a sua toalha amarrada no pescoço, fingindo que é um super-herói. Mas depois dessa de Caleb, não tem pra onde mais. Importante estender, gente, a toalha molhada, tá bom? Por favor. Fora de casa, fora de casa. De preferência. Temos também com a gente ela, Nicole. E aí, pessoal, não vou nem falar nada, porque vocês vão saber o porquê durante o episódio. Lá vem. Estou curioso. Temos também Débora. Olá, benditos. Não entrem em pânico, porque tá começando mais um episódio do Bendito. Ah, Bom, velho. E ele, diretamente de terras longínquas, Felipe. E aí, meu povo, o nerd de hoje é o cara rico de amanhã, o cara lindo de amanhã e o bom marido de amanhã. Escolha já seu nerd. Amém. Bom, não lembrava da existência disso, velho. Melhor que essa daí, só Deus gatinho do comunista, céu. viu? Genial, sensacional. meu Deus, Felipe, muito obrigado por isso. Ah, Jesus. E pra finalizar, temos ele, o maravilhoso dos vídeos, cara mais desenvolto que eu já vi na minha vida, Isra. Que isso. E aí, gente, tudo bem? Ó, eu sei que já não basta ser um crente chato, né? Agora ser um nerd chato, vamos deixar isso pra depois. É um pouco demais já, né? Achei que ia ser engraçado. Foi meio sem sentido, eu fiquei nervoso, gente. Não era isso que eu tinha pensado, não. É porque ele não conseguiu pensar em uma frase pra superar a do Jacó no episódio passado. Não, eu ia fazer um negócio mó crente, assim, tipo, não é sobre ser Vai cantar trem bala. um É nerd sobre ter cristão. todas as pessoas do mundo pra cima. Não é sobre ser um nerd cristão, mas um cristão Deixa nerd. pra lá, Israel, deixa pra Mas lá. esquece. Mas enfim, voltando pra nossa pauta, como vocês já perceberam, hoje a gente tá aqui pra falar do Dia do Orgulho Nerd, essa data bonita, essa data cheirosa. A gente pode pegar a nossa toalha e desvendar os mistérios do universo, da vida e de tudo mais. E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe que é essa data, por que essa data é comemorada, eu vou dar um breve resuminho aqui pra vocês. O Dia do Orgulho Nerd, ele é comemorado no dia 25 de maio. É uma comemoração que ela começou ali em 2006, uma tentativa de homenagear o Douglas Adams, que foi o autor do Guia do Mochileiro das Galáxias. Também participou ali dos roteiros de Doctor Who. Ele sempre teve presente ali nesse meio da cultura pop e ajudou a popularizar esse universo nerd pra nós e botar esse universo na mídia. E em 2006, os grupos estavam pensando em como podia homenagear esse autor e tentando bolar uma data, né? Tem a questão do número 42, eles pensaram em tudo isso até que 2 semanas depois da data que marca o falecimento do Douglas Adams, que é o dia 11 de maio, eles resolveram comemorar então essa homenagem no dia 25 de maio. E como toda obra do Douglas Adams, e apesar do inocência ela é marcada por várias coincidências, essa data coincide com o lançamento de Star Wars Uma Nova Esperança lá em 25 de maio de 1977. Então os fãs, tanto de Star Wars, quanto do Douglas Adams, quanto o restante do universo nerd que estava ali envolto disso, resolveu utilizar da data para comemorar o Dia do Orgulho Nerd. E aí você me pergunta, jovem padawan, o que é ser um nerd, né? Quem é o nerd? O que é o nerd? E aí gostaria de já perguntar para os meus colegas aqui, benditos. Gente, para vocês, o que é ser nerd? Véi, no começo, pra mim, eu acho que é pra maioria da galera, assim. Nerd era simplesmente o cara estudioso, aquele que todo mundo chamava de CDF, que tirava notas boas. E geralmente quem era assim também era mais diferentão da galera, né? Tinha aquele estereótipo de ser mais tímido, de ser mais
na dele e tal. Ele carregava nas costas esse estereótipo e sempre foi taxado como aquele ali é o nerd. Só que aí com o tempo, meio que as coisas que esses caras e essas meninas, né? Esses nerds curtiam, acabaram, tipo, popularizando. E aí, outras pessoas acabaram aderindo a esse tipo de gosto, e o nerd não ficou sendo mais só aquele tipo de pessoa estudiosa. Ficou sendo aquele tipo de pessoa que curtia umas paradas, videogame, filmes, histórias em quadrinhos e tal. E aí... Nerd de computador, meu amigo. Exatamente. Eu era nerd de computador da minha escola. Tanto é que eu acho que eu fui ter esse negócio de me identificar como nerd só bem mais velho. Porque, tipo, as pessoas viam a gente dessa forma, mas a gente não era um negócio, tipo, eu sou um nerd sim, uou, tá ligado? Eu não, era meio que um termo pejorativo, de certa forma. Eu acho que, tipo, pelo menos na minha época, que sou o mais velho daqui, eu acho que Felipe talvez concorde, porque é mais ou menos da mesma faixa etária. Na época da gente, você ser chamado de nerd não era algo positivo, feito é hoje, por exemplo. Não era não. Era algo meio que quase... Não era, eu não vou dizer nenhum xingamento, mas era algo que não era bom, não era algo positivo. Tipo assim, pra gente que era chamado, porque no meu caso, eu me identifico como sendo a pessoa que se era chamado de nerd por isso, né? Por ser estudioso e tal, por tirar notas boas, por ser o cara diferentão da galera. Assim, hoje a gente olhando pra isso, a gente pensa, no fundo, isso era bom, porque a galera tava taxando a gente de ser alguém algo bom. positivo. Exato. É uma coisa positiva, só que na época, a gente que era chamado assim, a gente não curtia. Eles vinham como zoação, né? Exatamente, porque era uma zoação. Exato. É porque parece que andava junto essa questão de ser estudioso com a questão também de você não saber, você é alguém muito relacional, você ser um pouco estranho, né? Até pelo estereótipo, né? Se a gente for olhar por produções, tipo, ainda hoje em dia, se a gente for olhar, tem filmes, séries que retratam o nerd como aquela pessoa magra, de óculos, de aparelho, sem ofensa, Israel, de óculos, de aparelho, com muita espinha, mas, velho, não é isso, sabe? Então a gente vê que na cabeça das pessoas ser criado um estereótipo, fisicamente um nerd é assim, ele gosta de coisas que ninguém gosta, ele é muito estudioso, ele não sabe interagir com as pessoas, e eu acho que, tipo, o que é ser nerd não é isso, sabe? Eu hoje, inclusive, tenho muito orgulho de dizer que sou nerd e faço parte dessa comunidade, que eu me orgulho pra caramba. Não, pô, com certeza. Ser nerd hoje, acho que é tudo de bom. E eu acho que, não só de hoje, né? Mas desde que eu comecei o meu ensino médio, ser taxado de nerd pra muita gente não era uma coisa boa, mas pra mim era uma coisa boa. Porque eu tava ali anyway pra o que a galera falava, né? Eu conseguia interagir com as pessoas. Sim, Israel, desculpa aí. Eu não faço parte desse grupo aí, não. Mas aí eu tinha muitos amigos mais velhos também. Pessoal que trabalhava na minha escola gostava do que eu gostava também. Eram nerds. Tinha até um canal no YouTube. Não queremos chegar a esse ponto, tá? Assim, ó. Vamos deixar isso de lado. O auge daqui da galera foi realmente Caleb, que tinha um canal no YouTube, né? Era o canal, eu não vou falar o nome não, deixa que ele apresenta aí. Não vou citar nomes não, tá bom, gente? Deixar isso de lado. Mas é isso, velho. Ser nerd é tudo de bom mesmo. Pois é, agora assim, pra mim, eu acho que melhorou. Eu acho que uma coisa que contribuiu muito pra nosso bem-estar com a sociedade, né? Nesse quesito de parar de ser taxado, de ser nerd, ser algo ruim, foi a internet, a própria internet. Porque eu lembro que dessa mudança, como foi, né? Quando eu era mais nova, eu não conseguia nem encontrar muita gente que gostasse das coisas que eu gostava. Era eu e meu irmão aqui em casa que assistia desenho e assistia Power Rangers e, enfim, as coisinhas que tinham na época. E a gente lia e tal. Mas na escola, pelo menos na escola que eu estudava, o povo não sabia nem o que era Harry Potter direito. Tipo, Harry Potter, tá ligado? E assim, só que quando eu cheguei no ensino médio, aí já foi outra coisa. As coisas já estavam bem diferentes. Tipo, já existiam comunidades na internet que conectavam pessoas e o próprio cinema, os blockbusters foram crescendo cada vez mais. E enfim, eu acredito que a internet teve uma grande importância aí para nossa cultura se expandir, né? Mas eu acho que mais do que a internet, o cinema ele foi fundamental. Uhum. Por quê? Porque, tipo, o tipo de coisas, né, que geralmente o nerd gosta foi o que o cinema acabou popularizando. A galera que não se via como nerd ou não se identificava como nerd acabou
passando a se identificar depois de conhecer essa cultura através do cinema. Então, tanto a internet quanto o cinema, eu vejo que tem um papel fundamental aí. E, tipo assim, eu falei anteriormente sobre essa questão de serem pessoas que não sabiam se relacionar muito bem, mas isso era por causa do estereótipo que era construído. Eu lembro muito de uma série que eu amo muito de coração, que é o Freaks and Geeks. Eu não sei se vocês já assistiram. Pô, muito boa, velho. Gosto demais. Sim. É fantástico, é fantástico. E lá tem estereótipos muito bem definidos dos nerdzãos, assim. Eu lembrei logo na cara sobre isso. Anos 80 e 90, né? Os estereótipos que sempre Exato. estavam presentes ali nos filmes e séries de high school. Algo que é massa é que, tipo, foi se criando uma espécie de identidade através desses filmes, através até mesmo dessas representações que existiam, né? As pessoas, elas foram se identificando, se achando parecido de alguma forma. E aí acho que virou realmente essa identidade, sabe? Não virou apenas um termo que você chamava qualquer pessoa, alguém que era estudioso e tudo mais. Virou algo mais complexo e tal. É muito massa a gente ver isso e como essa identidade, ela se mudou a cada tempo, né? Hoje em dia, por exemplo, é moda ser nerd. Tipo, super valorizado você ser um nerdzão. Eu vejo, por exemplo, grandes empresários, sei lá, o Érico Borgo, não sei se vocês conhecem, que ele é o dono do Omelete. Não é mais não, ele saiu do Omelete. Isso, ele saiu do Omelete, mas ele é a cara do Omelete até hoje, que é um dos maiores sites de cultura verdade. geek. Concordo. Tipo, o cara, ele é um super empresário, tá ligado? Respeitado e tudo mais, sendo que ele é claramente um nerd. Tanto é que um dos motivos que ele deixou um pouco do Omelete é porque ele sentia que não tava mais fazendo aquilo que ele gostava, né? Ele não tava tendo tempo mais de ser nerd. Eu vi uma entrevista dele falando sobre isso, que ele não tinha tempo mais de jogar, de ver as séries que ele fazia e tudo mais. Eu vi. Ou seja, é massa a gente ver hoje que realmente são pessoas... É uma identidade que ela é extremamente respeitada, até nesses meios aí de empresários e tudo mais. Então, é muito legal. Quando eu era mais nova, eu era tipo Caleb, assim. E aí, eu nunca fui o tipo de pessoa que não tinha muito... Que não falava com muita gente, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu era o tipo de pessoa que conhecia todo mundo, falava com todo mundo, só assim até hoje. E tinha um certo problema de que, por esse estereótipo que foi criado de uma pessoa nerd ser uma pessoa mais reclusa, com poucos amigos e que é vidrado naquilo ali, tipo, ser uma pessoa muito... tem trilhões de camisas desses filmes, das séries, dos jogos, pôsteres e não sei o que, e eu era tipo meio termo. Eu sempre amei esses negócios, mas nunca fui desse estilo e nunca me senti encaixada justamente por causa disso. Eu acho que nunca fui chamada de nerd, nunca me considerei nerd justamente por esse motivo, porque se eu fosse tentar me aproximar mais de pessoas que eram consideradas nerds, eu acho que eu ia me sentir muito deslocada, porque eu era bem diferente. E aí esse estereótipo acaba meio que atrapalhando dos dois lados, né? Porque até para as pessoas que têm o certo preconceito do estereótipo e para as pessoas que também se interessam em conhecer mais e saber, em gostar mais, mas não se sentem encaixadas nesse estereótipo. Então eu acho ótimo ter quebrado um pouquinho disso hoje, porque deu mais liberdade pra gente poder dizer que gosta de uma coisa sem precisar de ser, sei lá, assim, apaixonado mesmo por aquilo, com desenhos pelo quarto e camisas e isso e aquilo, e mesmo assim ser uma pessoa que gosta de coisa nerd. Então. Nicole, agora a pergunta que não quer calar: todo mundo aqui já se autodeclarou nerd, e a senhora agora se autodeclara também ou não? Ou vai pedir pra ser cancelada também? Não, tipo... Eu conhecesse Nicole nessa época aí, eu ia dizer, então quer dizer que tu é nerd, né? Beleza. Me fala aí o nome de 8 personagens de Senhor dos Anéis. Caramba, Caleb. Nossa, mas eu ia te odiar. Cada sabre de luz que aparece em Star Wars. Meu Deus. E o significado de cada coisa também. Na verdade, eu ia te chamar de machista se tu fizesse isso, na verdade, mas beleza. Isso que Nicole falou é massa, mas eu queria voltar só em um ponto, que foi o que Israel falou sobre Érico Borgo. Pra mim, ele é um grande referencial, tanto no empresário quanto em diversos aspectos, sabe? Eu acho ele é um gênio, ele é incrível. Admiro demais. A galera do Omelete em si, eu tive a oportunidade de ir pra CCXP em Recife. E foram dias incríveis, conheci eles. Vez ou outra ainda converso com Patrícia, que era do Omelete também. Mas... Caraca! Meu irmão, Pedro vai em tudo que é rolê, né, velho? Pedro é o Ronaldinho Gaúcho do Bendito, velho.
Ô, gente, mas Realmente. Rapaz, tu já mandou nosso podcast. Já mandou nosso podcast pra ela, gente. a gente não é amigo, a gente só conversa vez ou outra no Instagram, né? Não, pô, Eu não mas tenho- conversar, eu sequer converso Eu com não nenhum tenho deles. contato com Depois eu ninguém, mando a foto pra não, gente no famoso. grupo, na CXP. Não, Manda, exatamente. mas, Quero ver enfim, eu gente. converso com esse pessoal. Se eu conversasse, se eu tivesse falado um oi, eu falava, eu sou amigo dele. Com certeza. Eu tô chegando Tira à uma conclusão. foto, né, com ele já, Ai. só amigo. Eu tô chegando à conclusão que vocês são os amigos mais famosos que eu tenho, assim. Vocês são os meus amigos Ah, queria. famosos. Cara, eu teria uma foto com o Paulo Júnior, velho. Todo mundo que fala, eu digo que, nossa, eu tive uma super conversa com ele, sou íntimo do Paulo Júnior. Ah, gente, eu não teria coragem de dizer não, que eu teria a foto. Não, pô, a gente tá falando de referências bacanas aqui, pô. Tu veio falar de Paulo Júnior. Gente, não, vamos pô. voltar, porque o ator... Polêmica, hein, velho? Polêmica. Isso aí eu deixava escondido, tá? Vamos falar de coisa pra se orgulhar. Tava tão bom falando de omelete. Já é muito crente. Ó, eu chamando de Érico Borgo, Patrícia aqui, e aí o cara vem com o Paulo Júnior, velho. Pois é. Ah, não. Se fosse pelo menos o Emílio Garófalo, aí Eu também ok, tenho uma foto mas- com ele, também tenho uma foto com ele, olha aí. Você for do Paulo Borges Júnior. Ah, conheço. Caramba, ele é muito bom, Beto. Muito bom. É isso Muito também. bom, pô, tu é doido. Muito bom. Sim, e aí eu tinha voltado pra ideia de Érico porque ele mostra que a questão de ser nerd não é o estereótipo feito, a gente já falou bastante aqui, não é somente um estereótipo, é meio que, eu não sei nem se eu posso dizer que é uma ideologia, porque aí vai muito de significado, eu não sei se entra na questão de uma ideologia ou não, mas ser nerd é muito diferente, pô, porque é algo, é como se fosse um estado de espírito. Você nasce nerd, eu acho. Você não se transforma em um. Não é no decorrer da sua caminhada. No máximo, pelo menos eu acho, né? No máximo você pode agregar mais nerdices na sua mala, na sua bagagem. Mas, inclusive, é bem complicado. Alguém teria uma definição do que é ser nerd? Pô, pior que eu tava pensando a mesma coisa que tu disse, velho. Tipo, é um estado de espírito, é um negócio assim, é um negócio meio doido, meio, sei lá. Pois é, isso é meio maluco, né? Eu acho que passa um pouco pela questão do estereótipo também. Eu acho que o que Nicole falou é muito importante, de que muitas vezes esse estereótipo impedia tanto a galera que era nerd de se comunicar com outros ciclos sociais, quanto a galera dos outros ciclos se comunicar com aquilo também. E aí, eu acho que com essa expansão que rolou, né, com toda essa popularização que rolou do que era o natural ali pro nerd, as pessoas foram se descobrindo nerds com o passar do tempo. Então, eu acho que tem muito disso, assim, de ser uma coisa que é quase natural sua, assim, de você bate o olho e gosta daquilo e se interessa e você vai fundo. Eu acho isso muito da hora. E aí tem, eu não sei uma definição exata, gente, mas eu tô com vocês nessa, assim, de que eu acho que passa por algo de ser quem você é, e aí você relaciona isso com outras questões bem importantes. Véi, eu tava pesquisando, né, sobre essa questão de definição. Às vezes a gente se identifica, mas nunca nem parou pra pensar em definição ou coisa assim. Geralmente a gente tem uma definição pra nerd como alguém que se dedica extremamente a algo, sabe? Algo que é uma paixão daquela pessoa ou algo que é um interesse daquela pessoa. Por exemplo, você tem o nerd voltado para o estudo. Não deixa de ser nerd, também é, porque ele é uma pessoa que se dedica àquilo que é de interesse dele, que são os estudos e tudo mais. Ele é nerd naquilo. E quando a gente vai para a questão de cultura pop, né, filmes, séries e tudo mais, a gente já tem os nerds, que são aquelas pessoas que são apaixonadas por aquilo e elas se dedicam em entender e consumir aquilo. Então elas acabam se tornando nerds. Pessoas que, inclusive, deixam de estudar pra consumir isso aí. Opa, eu entendi aí o que eu Então, falei né? no vídeo. Sim, eu lembrei disso também do teu Não vídeo. passa Assim, a isso. gente não recomenda, mas Quem faz. nunca, meu Deus? Pegou um livro pra ler numa aula. Então, pois é, e tipo assim, eu vejo nesse sentido, sabe? Nessa definição de nerd é aquela pessoa que é apaixonada por aquele assunto. Existe nerd de tecnologia, existe nerd de cultura pop, existe nerd de matemática, de química, de economia e o Pedro, E futebol, velho. de futebol. E às vezes esses tipos de nerds são nomeados diferentes, né? Por exemplo, nerd de tecnologia geralmente é o geek. Aí os outros aí eu não sei o nome, eu só sei de geek. Profissional de TI. É massa a gente parar de pensar dessa forma, como alguém que é apaixonado por algo, porque eu lembro que na minha infância, lá no interior, se você ainda não viu, inclusive, meu vídeo lá no IGTV falando da minha experiência de ir pro cinema pela primeira vez, Ele faz o marketing dele. não, mas eu faço porque tem a ver com o que eu vou falar agora. Israel parece aquela do Toma Lá da Cá, a Bozeno,
e falava assim, lá em Pato Branco, porque Muito bom. toda vez, na minha infância, lá no interior, desse jeito, pô. Quase isso, mano, quase isso. E aí, tipo, você vai ver lá, os meus colegas, a gente não tinha muito contato com essa questão de, tipo, cinema, de tudo isso, mas desde cedo a gente gostava de jogar videogame, a gente gostava de falar de Naruto, sei lá, que passava no SBT na época. E eu lembro que, tipo, a gente tinha esses gostos em comuns, mas eu era o cara que, tipo, apesar de eu ter esses gostos em comuns, quando eu chegava em casa, eu ia me aprofundar muito mais naquilo, sabe? Eu gastava horas e horas tentando entender os universos, sei lá, de Naruto, ou dos filmes que a gente comentava, da Marvel, de tudo isso. Então, realmente, era uma paixão, digamos, maior do que aquele simples interesse que a maioria das pessoas tinham. Então, eu acho que eu concordo com isso aí que você falou, Felipe. Tem muito a ver com essa questão de você ser muito apaixonado por algo, assim. É isso. Acho que tem muito a ver também com toda a cultura pop e tudo mais. O auge do nerd de Dragon Ball era chegar na escola e dizer de um vídeo no YouTube que viu de um Goku Super Saiyajin 6. Nossa, tem tanto isso, galera. Nossa, velho. duas coisas que eu era assim, Caramba. 100% era Harry Potter e Pokémon, velho. Eu também. Assim, de ir fundo e Nossa. pesquisar, assim, eu jogava o Pokémon TCG, né? Então, assim, eu pesquisava as cartas, eu sabia o que é que era bom com o que é que era melhor contra outra coisa, assim. E eu perdi muito tempo fazendo isso na minha vida, gente. Não recomendo, mas eu fazia, tá? E Harry Potter também, eu era tão viciado, velho, em Harry Potter. E eu não sei quem tava acompanhando na época o Pottermore, quando tava pra lançar. Tu põe 1 em 1 milhão? Ai, gente, que ódio. Eu fui, velho, eu Eu consegui um ingresso naquele comecinho. Eu também Maravilhoso, acordei pô. de 5 horas da manhã, sei lá que horas foi. Fiz aqueles desafiozinhos que Muito teve. bom, pô. Foi muito bom aquele dia, aquela época, né? Tô com inveja, viu? É. Se a ceia fosse domingo, eu não ia ceiar. E é aquele negócio que a gente faz com muita paixão mesmo, assim. Tipo, era um negócio que envolvia muito a gente, que a gente se identificava muito e se jogava nesse negócio. Não era só gostar de, tipo, Harry Potter, magiazinha legal. Você ia a fundo naquilo, assim, pra conhecer a história, pra conhecer os mistérios, os segredos, e você ficava horas pesquisando sobre aquilo. Maravilhoso, velho. Maravilhoso. E aquela época foi muito mágica, assim, foi muito boa, porque É muito foi bom. no ano que tinha acabado de lançar o último filme, né, de Harry Potter, e Aham. a internet tava louca, só falava sobre Harry Potter, tinha muito conteúdo sobre Harry Potter, e eu também, Beto, eu gastava horas do meu dia falando e lendo e consumindo conteúdo sobre Harry Potter, e era muito bom. E quando chegou o Pottermore, que, meu Deus, a gente ia, tipo, lendo e tinha uma imersão ali no livro, e a gente, né, no caso, teve o acesso não é privilegiado antes, porque essa história, gente, pra quem não tá entendendo nada, o Pottermore é o antigo, que hoje em dia é o Wizarding World, o site que detém os direitos, né, o site oficial de Harry Potter. E na época que ele foi lançado, abriram para que 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, numa hora determinada lá, todo mundo pudesse entrar e fazer uns desafiozinhos para ver se conseguia acesso privilegiado a esse site antes de todo mundo. E esse site prometia que você iria ter uma imersão nos livros de Harry Potter, e você ia poder ter sua casa e interagir com outros alunos de Hogwarts, entre aspas, e aprender poções, feitiços e várias coisas. E, enfim, para o fã de Harry Potter foi um negócio muito massa. Magia negra. Meu Deus. Era muito legal. Eu sou oficialmente um corvinal por causa disso. Eu sou Fiz meu teste lá da sou casa. Lufana, sempre soube, não tem pra onde ir. Meu Deus, não tem ninguém da Sonserina aqui além de mim. Sonserina onde? É porque a gente é do bem, Pedro Rubens. É, eu acho que não, que eu tenho que ser. Gente, me perdoem. Jurava que tu era Grifinória, Lufa né? Tu nem Lufa. assiste Harry Potter. Só tem tu mesmo. Gente, Não, vai. Pedro Rubens, eu diria que ou era corvinal ou era Sonserina. Tem jeito. obrigado, Beta. A Sonserina é a melhor casa. Desculpa. Eu tô do lado do Gandalf. Só queria dizer que temos 2 corvinais aqui, tá bom? 2 corvinais aí. Muito bom encontrar pessoas da corvinal também. Porque sempre me julgam por eu ser corvinal. Ai, gente, se a gente começar a falar só sobre Harry Potter, eu não vou mais calar a minha boca. Não, velho. Bicho, mas é muito engraçado. Porque, velho, a gente tava tentando definir o que era ser nerd. Só que a gente já começou a falar de coisas. E aí eu volto pra o que eu falei de ser um estado de espírito. Você se identifica
com determinadas coisas, você toma partido pra aquilo. Porque, tipo, quando eu fiz o meu primeiro teste de Harry Potter, que saiu que eu era da Sonserina, na hora eu disse, caramba, velho, mas eu não acredito, porque eu sou Sonserina. Porque na minha visão, eu só tinha assistido os filmes, eu não tinha lido os livros ainda. E aí, quando eu li o livro, você entende que realmente a Sonserina é uma casa bem complicada, mas você começa a ver um outro lado da Sonserina. Então, assim, você meio que toma partido de determinadas coisas, como, por exemplo, se alguém olhar pra mim e me chamar de Padawan, velho, eu vou estar muito feliz. Uma menina uma vez me parou na Xerox da faculdade, me viu com a camisa do Game of Thrones, olhou pra mim e fez, vai lá, Morgulis, velho. Sim! Eu fiquei tão feliz na vida. Que eu disse, caramba, é isso que eu quero pra minha vida, pro resto da vida. É uma sensação de pertencimento enorme. Exato. É algo natural de você, sabe? Nossa, é algo falando espontâneo. de Game of Thrones, eu tive uma experiência muito boa. Aqui, quando tava aqui em Campina, quando tava saindo os episódios ainda, tinha um restaurante que fazia a exibição no domingo, num telão lá, ia uma galera enorme. Gente, parecia jogo de Copa do Mundo. Eu assisti a Batalha dos Bastardos lá e todo mundo gritando em pé, assim, torcendo. E foi um negócio assim, era um sentimento que eu não consigo. Assim, era tipo Ultimato. Era assim, menino, cachorro, espada, sangue, cavalo. Desse jeito. As 2 últimas temporadas eu assisti assim também. Indo pra um lugar que tava transmitindo e ver com a galera. Muito legal, assim. E é bizarro como isso toma uma proporção grande, porque assim, você começa com a literatura que vai se expandindo ali, e os videogames ganhando mais espaço dentro da internet, popularizando com o computador, você não precisava mais ter um console para poder jogar videogame, e aí você tem, agora no computador, pode jogar online, se conecta. O cinema, como o Felipe falou mais cedo, deu uma explodida no negócio, principalmente ali, depois de Senhor dos Anéis, Harry Potter e o começo do universo Marvel, deu uma explodida, passou de um status de uma galera que era muito específica ali, realmente estava mais dentro daquele estereótipo do nerd, todo mundo agora gosta da mesma coisa. E aí você consegue se conectar com muito mais lugares. Isso é muito legal, assim. E aí gera esse senso, né, de pertencimento. Quando eu tava indo pra faculdade ainda, quando era presencial, era muito comum no ônibus, na faculdade, eu ver gente com a camisa de Star Wars, de Game of Thrones, um adereço de Harry Potter, ter banquinha na faculdade com um monte de bottom. É muito legal isso, assim, é um negócio maravilhoso, né? Com certeza. Ei, mas eu tava pensando um negócio aqui. Ainda bem que a gente tem a cultura pop, tem as casas de Harry Potter, de Game of Thrones e tudo mais pra gente se identificar. Porque a gente pensou, se fosse igual o signo dos crentes aí, de linguagem do amor. Essa linguagem do amor. Ai, meu pai eterno. Nossa, Se eu tivesse camiseta das linguagens do amor, velho, ia ser terrível. Tipo, a gente gosta, é uma coisa que eu sempre tive. Eu gosto de me identificar com enfim, me vestir ou usar mochila, adereços que identifiquem as coisas que eu gosto, porque isso já me rendeu muitas amizades nos lugares, tipo, muitos encontros e experiências assim como essa que Pedro falou, sabe? De alguém chegar e falar Morgulis, ou comentar sobre um bottom de Harry Potter que eu tenho no meu estojo, ou uma camisa mesmo. Isso é muito bom, eu sempre gostei, e mesmo tendo 23 anos e quando eu tô com a camisa de Baby Yoda, as pessoas acharem que eu sou adolescente... Não vou parar, é isso aí. Vou continuar usando minhas camisetinhas. Muito bem, Débora. Ninguém solta a mão de ninguém, é isso aí. Preciso contar uma história aqui, entendeu? No momento em que eu e Débora, a gente se conhece tem o quê? Uns 2 anos, eu acho, né? 1 ano e meio por aí, algo desse tipo. Não, foi ano passado. Tá fazendo 1 ano agora. Que um ano de amizade. A gente se conheceu pela internet e a gente se conheceu justamente falando sobre Harry Potter. A gente tava no Twitter, aí eu vi ela comentando alguma coisa, ou foi eu que comentei alguma coisa. Enfim, não lembro. E a gente começou a conversar sobre Harry Potter e a partir disso a gente virou amigo. E Baby Driver. Foi, perfeito. Porque ela tinha o nick dela lá no Twitter de Deborah e Deb, que é a música que a Deborah, que é o par romântico lá do Baby, canta no filme. E quando eu vi, eu só segui ela por causa disso. E aí depois eu caramba, realmente foi intencional e tal. E aí o que acontece? Final do ano passado, em dezembro, finalmente eu e Débora a gente conseguiu se encontrar, né? Eu moro em João Pessoa, ela mora em Campina, e a gente tinha combinado várias vezes, mas por causa da pandemia não tava dando certo. E aí qual foi a forma da gente se encontrar? Indo pra igreja, né? Porque é assim que o crente ele se reúne. Crente. Exatamente. Exatamente. Aí ela foi lá pra
ela foi lá pra minha igreja, né? E a gente se encontrou lá e ela foi com a camisa do Baby Yoda, junto com o irmão dela e a mãe dela. E aí, eu lembro que aconteceu duas situações muito engraçadas. A primeira delas é que, tipo, chegou um amigo meu e me chamou assim e falou, né? Não, vai falar com aqueles 2 adolescentes que estão lá do teu lado, não sei o quê. O meu irmão realmente é adolescente. Não, porque, tipo, eu era líder de adolescente na época, né? Aí ele mandou eu falar. Eu disse, não, eles são meus amigos e tal. Aí ele pegou assim, caramba, ele realmente parece ser da tua galera, assim, meio estranho e tal. Aí eu comecei a rir, né? Porque ela tava com essa camisa de Star Wars. E a outra situação foi o meu pastor, né? Que lá na hora de falar com eles, que eram os visitantes e tal, pensou que ela tinha, tipo, 17 anos, sabe? 15 anos. Ela era bem novinha por causa do negócio do Baby Yoda. E me chamou pro culto dos adolescentes, que ia ter na quinta-feira. Aí eu... Então, por isso a piada, assim, de mesmo eu pareço um adolescente com a camisa do Baby Yoda, né? Porque foi isso que aconteceu. Exatamente. Boy, ainda bem que eu tenho amigos que não pensam assim, porque no meu aniversário, de 24 anos, eu ganhei uma camisa do Baby Yoda. Imagina se meus amigos pensassem que Baby Yoda é coisa de adolescente, tá ligado? Eu vou lhe dar uma camisa do Megazord. Eu fiz aniversário também em 2019, que o meu bolo de aniversário foi do Star Wars. E eu não tenho a menor vergonha. Perfeito. Queria, inclusive. O meu do ano passado também foi. Isso é maravilhoso, pô. O meu bolo de aniversário de 2016, 17 anos, né? Foi de Game of Thrones, velho. Muito bom. O meu de 2018 foi o bolinho de Harry Potter. Happy Birthday, Buba. Tinha lá. Caramba, que massa. Eu acho lindo, Vou velho. ver se eu acho foto, não dá pra... Aqui em casa já rolou isso também, né? Eu acho que quando eu tinha 19, foi meu aniversário de 20, foi um desses dois. A minha festa foi do Batman. Assim, eu sou ficcionado pelo Batman, certo? Minha irmã já me deu um Funko do Batman quando ela viajou pra fora do Brasil, ela comprou pra mim. Eu, inclusive, estou gravando esse podcast com a camisa do Batman. Eu tenho um copo da estreia de Batman vs Superman. Eu tenho o HQ do Batman, caderno do Batman, tenho tudo do Batman. Sou viciado nesse negócio. Eu tive meu aniversário já, assim, completamente caracterizado. Inclusive, compraram uma máscara do Batman pra mim. Bolo, fizeram decoraçãozinha com os prédios. Isso é muito legal também, né? Essa relação com os quadrinhos. Minha irmã, há 2 anos atrás, ou foi ano passado, ela fez o aniversário de Star Wars pra ela. E é maravilhoso, velho. Assim, é legal quando essas coisas vão indo pra frente, né? Uma história que eu tive, e aí foi... Assim, eu sou uma pessoa que, mesmo falando razoavelmente muito, às vezes, eu não tenho muita facilidade de conversar com pessoas, certo? Que eu não conheço. E aí eu passei por uma situação muito engraçada uma vez. Eu tava no ônibus e o trajeto da minha casa até a minha faculdade, eu tenho que pegar 2 ônibus e isso demora 1h30, mais ou menos. Meu Deus. Então eu aproveito muito esse tempo pra ler. Eu li toda a série de Game of Thrones, eu li assim, eu li Jogos Vorazes assim e tudo mais, porque eu tinha 3 horas por dia fazendo nada, então eu aproveitava pra ler. E aí teve um dia que eu tava lendo Cavaleiro dos 7 Reinos, que é uma história de Game of Thrones, e aí uma pessoa aleatória do meu lado olhou, viu o livro, e aí quando ela virou a capa do livro dela, ela tava lendo Game of Thrones também. E aí a gente ficou conversando nos 2 ônibus. Não sei quem é a pessoa até hoje, mas assim, rolou aquela identificação porque tava lendo a mesma coisa, gostava do mesmo negócio e foi super legal, assim. Eu acho maravilhoso quando essas coisas acontecem. E aí eu tenho uma história muito vergonhosa, certo? Pra contar. Nesse mesmo aniversário que eu fiz do Batman, assim, todos os meus amigos da mesma faixa etária que eu estavam nesse aniversário, certo? E aí precisaram ir comprar refrigerante numa padaria que é do outro lado da rua da minha casa. E aí eu tava recebendo um pessoal no salão de festas e eu consegui olhar a rua do outro lado. E aí eis que eles vão atravessar a rua. E todos começam instantaneamente a correr Naruto. Era um grupo de 7 pessoas correndo igual Naruto no meio da rua. Meu Deus. Recife. Então assim, uma coisa maravilhosa. Tinha 2 adolescentes lá na igreja que faziam isso. Na igreja, minha gente. Eu vi isso direto na Inclusive, eu TV. queria dizer aqui que Boruto não é um ninja de respeito, certo? Porque ele não corre igual Naruto. Boy, assim, quando eu vejo criança fazendo isso, beleza, tá? Adolescente correndo assim, mãe. Gente, se eu falar que eu fui uma criança que eu fiz isso, vocês vão rir de mim. Israel, a gente não duvida. Eu já imaginava. Ô, Israel, eu sabia fazer o jutsu, velho. Eu acho que Israel até hoje ele faz isso. Mano, eu vi os videozinhos também no YouTube de Tutorial, velho. o jutsuzinho, sabe? O símbolo que você faz com a mão, mano. Eu via, velho. Gente, mas se você assistiu WandaVision e Doutor Estranho e não ficou tentando fazer o que eles fazem com as mãos, então você assistiu errado, assista de Exatamente, novo. eu também, aquela série que tinha Pois na é. Netflix. Ah, eu não gostei. Me perdoem. Sim. Eu fazia de Away também. A primeira temporada eu gostei Eu tenho que bastante. assistir essa série ainda. Eu também gostei dela.
Cuidado de ficar imitando WandaVision Tô Estranho, que vocês ficam invocando o demônio aí. Veja só, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês aqui, certo? Não. Porque assim, nós jovens, quando a gente era criança, assistia Naruto, Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball, Pokémon, essas coisas assim, Cavaleiro do Zodíaco. Yu-Gi-Oh! não. Baralho do demônio. Tudo que era relacionado a esse universo. Instantaneamente, que era jovem, né, criança ali, e vinha de uma família cristã, a gente ouvia muito falar que essas coisas eram coisa do diabo. Não podia ver essas coisas porque tem o dragão, tem Mr. Satan, tem o demônio de não sei quantas caudas. Aí eu queria fazer essa pergunta pra vocês, assim, coisa de nerd é coisa do diabo? Eu, como boa assembleana, tenho Não. muita história pra contar sobre isso. Vai, pastor, esse é o seu momento. Eu estou no aguardo dessas histórias. Esse é o momento de brilhar. Vá. Conte aí, Nicole. Não, gente, mas tipo, isso é muito comum, velho. Até hoje. Diminuiu pra caramba mesmo. Eu acho que esse rolê de internet, como a Débora falou no início, ajudou muito nesse sentido também, do pessoal ir entendendo e conhecendo melhor, né? Que não tinha nada a ver. Mas já passei por muitas situações. Com meus pais, não. Porque meus pais nunca foram tão assim, não, com esse negócio. Mas, nossa, gente da igreja que chegava pra falar sobre isso e falava pra mim como se eu fosse uma pessoa que não gostava, que não assistia nada disso. E eu ficava tipo, ok, concordo, é isso aí mesmo. Mas, no fundo, eu tava lá em casa maratonando tudo que é coisa. Mas eu acho que hoje em dia diminuiu muito isso, graças a Deus, né? Pois é. Porque é uma besteira, mano. Eu acho uma besteira pra E essa caramba. difusão, assim, ajuda até os próprios pais a conhecerem mais, né? A saber o que é e ver muitas vezes que é besteira, assim. Eu acho que minha mãe tá me ouvindo na cozinha, porque é perto do meu quarto. Mas, assim, eu lembro de quando era criança, ter que ir pra casa de amigo meu escondido, porque eu queria assistir Cavaleiro do Zodíaco, que ela não gostava. E aí, quando ela descobriu, eu ficava de castigo. Meu Eu não Deus, podia eu jogar já fiz isso. Yu-Gi-Oh! E aí rolava esses negócios, assim, né? De... Mesma coisa comigo também, velho. Cara, que bizarro. É muito engraçado ver isso. Isso é muito comum. E é engraçado como a igreja se relaciona com isso, né? Assim, como que criou-se um imaginário disso. E graças a Deus, assim, esse imaginário foi sendo desconstruído pela difusão que a cultura pop teve no mundo, assim, né? Graças a Deus que foi né, realmente mudando as coisas, porque eu não teria entrado na igreja muitas vezes, tá? Pelas camisetas que eu visto e Isso é algo que eu ia falar de camisa, pô. Tipo, tem muitos problemas, pô. Que eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de camisa assim também. E aí a galera tem muita gente, até hoje, na verdade, tem gente que fica olhando assim e tal. Mas muita dessa galera nunca nem parou pra assistir, tá ligado? Já sai falando as coisas, já por só senso comum. Eu acho que assim, só respondendo rapidamente a pergunta de Beto, eu não acho que seja coisa de demônio, nunca achei. E tipo, mesmo quando rolava aquele boato de que se você botasse a carta de Yu-Gi-Oh! Embaixo da sua cama, os monstros iam aparecer e você ia ter pesadelo, nunca achei. Ô, bicho, essa é gold, viu, véi? Essa tu foi do fundo do baú, viu, Pedrão? Na moral, bicho. Epa, eu nem lembrava disso. Gente, eu sou o mais velho daqui, eu tenho que fazer jus a isso. Caracas, nunca que eu ia me lembrar disso, bicho. já sobrou até pra Rebelde, né? Eu não sei se com você rolou, Sim. mas tipo, Sim, pô. na minha escola tinha febre daquelas cardzinhas de Rebelde, e aí eu acho que era em 2006, pô. 2006, quando deu o dia 6/6/6, vocês tinham que queimar as cartas do Rebelde, porque senão você ia ser endemoniado. Nada de sincretismo religioso aqui. O tal do crente é A criativo. gente fica, parece que o crente ele fica procurando o demônio, entendeu? Ele O demônio, exato. quer meter o demônio das coisas, porque não basta já Exatamente. o demônio no canto dele. Ele não quer deixar ele. Eu não acho que seja coisa de demônio, nunca achei. E eu acho que agora a gente tá vivendo uma conjuntura em que a igreja está se abrindo mais pra essa questão da cultura pop. Até porque eu acho que se a igreja não se abrir pra isso, o evangelho não vai ser difundido nesse meio. Sim, Eu li um livro, eu acho que eu até mandei a foto no grupo, eu postei no Instagram, postei no Twitter, porque é muito bom. O nome do livro é Engolidos pela Cultura Pop. Ele é muito, muito bom mesmo, é de Steve Turner, que é um jornalista. Ele, inclusive,
ele tem uma biografia sobre os Beatles, salvo engano. Ele tem um livro sobre os Beatles. Acho que Débora tem ele. Steve Turner, eu tenho as 2 versões desse livro. Ele é perfeito. Conta a história por trás de todas as Eu letras. tenho muita vontade de ler, É inclusive. muito bom. Já que tu tem 2 versões, pode me mandar uma, se quiser. Ah, manda pra mim também. Mas assim, ele fala que a cultura pop é tudo aquilo que tá no gosto do povo. Ele fala que desde a alimentação até, por exemplo, aquela camisa, aquela logo I Love New York, que popularizou, que é uma camisa, é um símbolo de Nova York, aquilo tá englobado na cultura pop. Coisas pequenas que às vezes a gente deixa passar e a gente acha que não é cultura pop, mas fazem parte, sabe? Desde que esteja no gosto popular. Então, eu acho que a partir do momento que a igreja começa a ter consciência do que é a cultura pop, a igreja precisa começar a... Não é nem sentar pra... Não é... Gente, eu não sei como é que eu vou falar isso de uma forma que não soe errado. Mas é tipo assim, é pelo menos tentar dialogar, sabe? Ter um feedback. Não no sentido de a igreja ser influenciada pela cultura pop, mas a igreja ouvir pra exercer influência na cultura pop. Exatamente. Sabe? E aí eu volto Sim, para sim. o exemplo que eu acho que eu já citei aqui em um episódio, eu não lembro qual. Talvez tenha sido o primeiro mesmo, que gravou só eu, Caleb e Israel. Mas eu lembro que quando teve aquela polêmica toda com o especial de Natal do Porta dos Fundos, o meu pastor falou uma coisa na igreja que eu fiquei muito emocionado e eu levei muito pra mim. Ele disse, meus irmãos, ao invés de a gente estar reclamando e estar falando que é para boicotar Netflix, é para boicotar Portas dos Fundos, eu acho que é muito mais relevante que a gente comece a orar para que Deus levante cineastas ou produtores no meio cristão para produzir algo que seja digno de glória para o Senhor. E assim a gente consome esse tipo de coisa, para que as pessoas consigam ver que os cristãos podem sim estar dentro da cultura pop e exercer influência, sabe? Eu acho que o que falta é isso. Acho que tá faltando esse tipo de consciência no geral. Sim, velho. Sim, velho. Glória a Deus, assim, pelo teu pastor. Eu me lembro do meu pastor lá do Acre também, que foi alguém que eu nunca tive problema em relação a isso. Em relação de, tipo, de ser boicotado, de ser, como é que é, de ele acabar prendendo a galera por questões culturais. Pelo contrário, ele sempre estimulou muito que a gente observasse a cultura e dialogasse com ela. Tanto é que ele é um dos caras, assim, desde a minha infância, eu mais via falando sobre filmes, sobre as coisas que estavam acontecendo na época. Ele sempre esteve envolvido na internet, ele até hoje assiste até Big Brother e comenta sobre isso, comenta sobre as coisas nas pregações. E eu sempre tive uma liberdade na minha antiga igreja de também falar sobre isso, né? Eu tinha uma certa liberdade, né? Uma certa liderança dentro da igreja. Então eu sempre estava ensinando e pregando e tudo mais. E eu sempre pude utilizar esses elementos da cultura pop para isso. Eu até brincava com a galera, gente, hoje a gente vai falar sobre bruxaria. Aí eu falava sobre Harry Potter e aí linkava os temas do Harry Potter com os temas do Evangelho. Já falei sobre Batman, já falei sobre o Doutor Estranho, já falei sobre muita coisa ali dentro da igreja e isso nunca foi um tabu e sempre foi mais uma ponte. E a minha liderança, ela sempre incentivou a gente a fazer isso. Glória a Deus, olha, eu acho que a gente precisa disso. Eu tenho uma coisa que me marcou muito, muito, muito mesmo. Quando eu tava pra ir pra Porto Alegre assistir o show de John Mayer, eu fui pra igreja, porque eu viajei pra Recife, eu fui pra Porto Alegre do domingo pra segunda. Então eu fui pra igreja, levei minha mala e fui com o filho do meu falecido pastor. Fomos nós dois pro show. E aí quando eu saí do culto, eu ia pra casa dele, ficar esperando a hora pra ir pra Recife pegar o voo. E quando eu saí da igreja, na época, a gente tava fazendo terminava o culto, os jovens da igreja se reuniam pra fazer um momento de oração, compartilhar a palavra, mesmo depois do culto dominical mesmo, à noite. E aí, quando eu saí dessa sala, com a minha mala, meu pastor passou por mim e fez, meu filho, você tá indo pra onde com a mala assim? Aí ele fez, não, eu tô indo pra Porto Alegre, que eu vou assistir um show de um cantor internacional, e contei a ele. Velho, ele olhou pra mim e fez, que massa, fiquei muito feliz por você, vá, Deus abençoe, boa viagem, aproveite muito. Mano, quando aconteceu isso, eu olhei pra meu amigo que ia comigo, pra Ricardo, e disse, que massa, velho, porque isso é algo que talvez os pais da gente, se tivessem em uma igreja, ou até tem gente que hoje em dia, se contasse ao próprio pastor que tá indo pra um show de um cantor internacional, viajar pra ir assistir um show e tal, o pastor descredibilize e diga não deve ir, não deve fazer, e não é assim, sabe? Eu acho que eu fiquei muito feliz, essa história me marcou muito e é uma história que eu gosto de lembrar porque me faz muito feliz, sabe? Muito feliz mesmo.
Eu acho que o ponto sobre esse tema que a gente está conversando não é que a gente deva aderir à cultura pop totalmente nas igrejas e tudo, e ser engolidas, né, nossas igrejas serem engolidas pela cultura pop, assim como diz o tema do livro, mas que ela sirva como um diálogo, né? Como se a gente consiga construir uma conversa com as pessoas através dessa cultura, através de tudo isso. Então é por isso que eu não acho que seja do demônio, na verdade eu acho que é um grande instrumento que Deus ele tem nos dado nesse tempo de chegarmos até as pessoas. E Também acho. quando a gente muda a visão sobre isso, né, e passa a observar a partir dessa ótica, eu acho que as coisas elas têm totalmente outro significado e a gente deixa de ter essa preocupação sobre ser do demônio ou não ser, mas de usar isso como um instrumento para fazer o bem de alguma forma, sabe? Pois é, e uma coisa que eu percebo muito forte, assim, que essa linguagem da cultura em uma relação forte com o cristianismo é o poder que tem de se conectar com as pessoas, né? De realmente, assim, você vê que poucas são as pessoas que não gostam de alguma coisa da cultura pop, assim. Eu acho que a pessoa tem que ser muito ranzinza pra não gostar de alguma coisa, pelo menos. E nesse diálogo é sempre muito legal como que você pode construir um paralelo, como que você percebe lapsos ali e a gente que é cristão consegue olhar para aquela história e ver pontos de narrativa que a gente pode relacionar com o evangelho, com a nossa vida. Isso é muito legal, assim. E aí uma história que eu tenho, que eu gosto muito, não é bem uma história assim, mas foi desde o episódio 7 de Star Wars, eu e minha irmã, a gente assiste junto, né, os episódios. Eu acho que é um ponto muito legal, assim, porque foi uma coisa que conectou a gente, sabe? Esse gosto pela cultura pop é uma coisa que conecta muita gente enquanto irmão, porque a gente gosta de filme parecido, a gente gosta de série parecida, a gente gosta de quadrinho, e a gente acompanha isso, assim, e conversa muito sobre isso. E é um ponto muito legal, assim, também, que realmente, assim, não é só sobre eu me identificar com aquilo, mas como aquilo me ajuda a me identificar com outras pessoas. Nesse caso, por exemplo, com a minha irmã, da gente ter esse ponto tão próximo de contato, assim, poder compartilhar disso. Eu acho muito legal. Que massa, velho. Muito massa mesmo. Bicho, agora eu tenho uma história tão aleatória que aconteceu comigo comigo e com meu irmão, em 2019. Gente, as histórias de Débora são muito boas. Eu lembro da história do Darth Vader. Eu ia dizer agora, eu quero saber qual a história dela. Não é aleatória. Estava eu numa aula de psicologia da educação, eu lembro muito. Estava lá na UFCG e aí recebo uma mensagem de uma amiga minha que ela já me meteu em outras vergonhas, tipo encontrinho no shopping de fãs de Jogos Vorazes, certo? Mas isso aí tá foi bem antes. Meu Deus. Todo mundo fazendo o barulhinho do tordo dentro do shopping. Dando beijo nos 3 dedos e levantando a mão, com certeza. Pode ter certeza que isso aconteceu sim, eu estava lá. Que cringe. No final, tava um matando o outro. Meu Meu Deus. filho, se eu visse essa galera aí, eu ia dizer, pronto, é nazista. Vou correr, é o nazista, tá pedindo cerveja. Então, assim, mas pra vocês terem noção, né, que essa minha amiga, ela já tinha um histórico de me meter em algumas situações, assim. E aí eu recebo mensagem dessa minha amiga, Débora, tu teria como vir agora no shopping para uma entrevista pro JPB para falar sobre o cinema, sobre Vingadores? E aí eu fiquei, uma entrevista? Agora, como assim? Não tô entendendo o que é que está acontecendo aqui. Só sei que peguei um Uber. Meu irmão foi pra UFCG, porque eu disse, não vou sozinha, não. Vou meter Eric aqui também, porque meu irmão é super nerd também, gente. Inclusive, ele vai ter um momento de falar nesse podcast. Tô esperando o dia do podcast sobre o Senhor dos Anéis, porque ele vai ter Tem que ter. o que Com falar, teu irmão viu? e com a irmã de Beto. Exatamente. Mas enfim, chamei Eric foi parar na UFCG e pegamos um Uber. O Uber foi R$24. Eu lembro que eu dei assim, chorando. Aí a gente chegou lá, tinha um cara com uma manopla isso tinha sido, eu não lembro se foi alguns dias antes ou alguns dias depois da estreia de Ultimato. E eu cheguei lá sem
saber o que... Ela só tinha dito que era uma entrevista no cinema. Gente, eu nunca tinha aparecido na TV, nem dado entrevista pra nada na minha vida. Eu cheguei lá suada, nervosa, graças a Deus, preparadíssima com a camisa do Homem-Aranha, porque eu só ia pra universidade com camisetas assim, então deu certo. Mas, aí cheguei lá, tinha um cara enorme com uma camisa também do Homem-Aranha, uma manopla do Thanos enorme, linda, perfeita, caríssima, parecia ser a bicha. Resultado, deu uma entrevista falando sobre a importância do cinema e como o cinema em pleno 2019 ainda podia chamar tanta atenção, mesmo com as plataformas de streaming, e o porquê que as pessoas ainda tinham vontade de ir ver filmes no cinema e ter essa experiência. E eu fiquei, o tempo todo que eu tava lá, eu tava tipo, como é que eu tô aqui? Por que é que eu tô aqui? Que rolê aleatório. É esse que eu me meti, que eu fui metida. E tu quer dizer que nós é que somos teus amigos famosos, tu já dessa entrevista. Foi Não. só isso, calma, tu tá em live direto. Gente, Escrevendo. hein, Débora? Mas tu é amiga do pessoal da Melete, Débora? Não, exatamente. Gente, eu não sou amigo, não. Eu não sou amigo deles. Eu não Queria, sou ninguém. inclusive. Gente, mas em breve eu tenho uma Véi, novidade pra trazer mas aqui essas pro histórias- podcast. essas histórias são Érico Bogo no engraçadas, pô. podcast, pessoal, vem aí. Meu sonho. Seguinte, eu sempre tive envolvido em presepados nerds assim, mas eu sempre fui mais espectador do que participante, sabe? Eu ia para aqueles encontros da galera que fazia cosplay e tudo, só que eu não fazia cosplay, eu ia lá só pra ficar vendo a presepado, tá ligado? O último que eu fui foi ano passado, não, ou ano retrasado, eu acho. Ou foi no comecinho de 2020, foi antes da pandemia, que era um concerto da galera de música da UF, que eles iam fazer um concerto de música clássica, só que apenas de trilhas sonoras de filmes. Velho, foi muito massa. Só que assim, eu achei que era só um concerto. Quando eu cheguei lá, tinha a galera vestida de cosplay, uns negócios muito malucos. Eu falei assim, meu Deus, onde é que eu tô, pô? Então, eu sempre tive metido nessas coisas, só que eu sempre fui o mais normal ali no meio da galera. Gente, eu queria só deixar bem claro que eu sempre quis fazer um cosplay de Sam, de Game of Thrones, mas nunca deu certo, porque imagina eu no calor do Caruaru fazendo cosplay com aquelas roupas de Sam, pelo amor de Jesus, não dá, né? Fora de cogitação. Ô, véi, o único cosplay que eu já quis fazer na minha vida foi de Power Ranger, mas Power Ranger Gold eu nunca vi, né, véi? Mas eu já Aí mostrei não a dá, você né, no véi? Reels de um Mas não menininho. dá, véi. Aí não dá. Power Ranger Ei, Gold Power é Ranger uma Gold. imagem do inferno, tá ligado? Desculpa, gente. E Não, gordofóbico. Não, eu entendo Caleb, pô, eu entendo Caleb, eu passei já por isso, eu sei como é que é. Não ia ser legal, não. Então vamos fazer o seguinte, eu vou vestir uma roupa de Power Ranger e vou pular nas costas de Felipe. Vou dizer, vai, Megazord. Aí tu me mata, né? Porque tu cresceu, mas tu não tá enorme, dá licença. Vamos derrubar João Pessoa, tá ligado? Vencer os monstros marinhos. Meu Deus, esse encontro vai ser... Vai ser o Godzilla em cima do Megazord. Assim, vocês falando sobre cosplay, velho. Putz, velho. É o monstro montando no Megazord, tá ligado? Vocês falando sobre cosplay, eu lembro que Fale lá agora. na minha infância... Ai, meu Deus, eu não queria falar sobre isso, aí, vamos lá. Tô brincando. Mas Vai lá em Pato Branco ou daí? Não, mas na época que eu era criança, tinha o projeto de cosplay, né? Tipo assim, tinha a marcha do 7 de setembro, se eu não me engano. Não sei se tinha isso Ai, meu na Deus, e cidade já de não vocês. diz que tu Que fez algum cosplay, alguma coisa desse tipo. Aqui tem o 11 de setembro, que é o aniversário da Que cidade. pesado. Ai, que susto, Caleb. Que susto, mano! Meu Deus. Caraca. Calma, gente, calma. Tinha lá a marcha, né? No dia da independência lá, que todas as escolas elas saíam pra marchar. Só que acontecia, por algum motivo, as escolas de infantil e tudo mais faziam um negócio diferente. E aí, algumas crianças iam fantasiadas. E eu realizei um dos meus sonhos. Na verdade, não realizei um dos meus sonhos, porque nessa época eu era extremamente fã do Homem-Aranha. O meu sonho era me fantasiar como Homem-Aranha. Tinha lá as fantasias tudo pronto. Botaram tudo do ano de verde. Ah, tá. Eu sei que tu tinha ido de Gwen Stacy. Me colocaram como Batman na época e foi um dos momentos mais traumatizantes da minha vida. Porque foi uma briga, tipo, era eu e mais dois colegas, todo mundo queria ser o Homem-Aranha,
mas só tinha uma fantasia do Homem-Aranha. Meu Deus, e ainda tem gente reclamando de Robert Pattinson como Batman. Ainda tem essa ousadia, né? Pois é, eu fui um Batman triste, chorando, que marchei na Rua de Solânia, lá na principal. Foi um momento traumatizante. Então eu fiz cosplay, eu só queria dizer isso aqui, deixar marcado quando eu era criança. Solânia, terra de GK e de Israel, do Bendito Podcast, olha aí. Exatamente. Do melhor Batman de todos. É verdade, do melhor Batman de todos. E eu já quis fazer cosplay de Pokébola. Só que não deu Meu certo. Deus. Caracas. Que bom! Ô, Felipe, eu já fiz cosplay de Pokébola, pô. Porque a calça da farda da minha escola era vermelha e a camisa era branca. Então era 3 anos de cosplay de Pokébola. O máximo de cosplay que eu já fiz foi eu me fantasiei de John Bender do Clube dos Cinco. Não sei se vocês já assistiram o Clube dos Cinco. Me fantasiei daquele cara que tem a cena icônica dele levantando a mão assim. Não sei se vocês já viram. Gente, vocês já assistiram o Clube dos Cinco? Sim. Já. Já, mas não tô Muito bom. lembrado, Ai, não. Jesus Cristo. O Criminal, o que dá uns beijos Uhum. na Patricinha. Vamos marcar e assistir todo mundo junto, inclusive, depois. Vamos, por favor. Vamos. Ah, tô ligado. Tô ligado quem é. Sobre essas histórias assim de se fantasiar, né? Teve uma coisa que eu me lembrei agora, na verdade. Casamento de um amigo muito querido meu ano passado. Ele deu pra cada um dos padrinhos Aaron Bolton com o símbolo de um super-herói diferente da Liga da Justiça. Eu acho que era só da Liga da Caramba. Justiça. Assim, foi muito legal. Infelizmente, assim, eu e ele Massa. disputamos o título de Batman da amizade. Mas como ele tava casando, ele tinha o direito de usar o Bolton do Batman. Reivindicar. Exato. Foi justo. E aí eu fui o Lanterna Verde, mas eu fui um Lanterna Verde satisfeito por ter sido padrinho dele. É, com Mas, cara, certeza. isso eu achei muito legal, assim, de ter um botãozinho e ver como isso vai levando pra vida, né? Isso é muito massa. Vocês falando dessas histórias aí, eu lembrei de uma que me remete a algo que Débora citou, dos 27, 24 reais, não lembro, que ela pagou de Uber pra ir pra UFCG, mas me lembrou muito de quando eu estava também em Recife pra ir pra CCXP. Eu não tava em Recife. Eu não sou muito bem de geografia, principalmente em Recife, porque são várias cidades uma em cima da outra. Mas eu estava em Piedade. Eu acho que é Jaboatão já, né? Eu tava em Piedade. Meu bairro. Pronto, eu tava no teu bairro, Desculpa, Beto. eu fiquei animada. E fui pra. Tava indo pra o centro de convenções, que é em Olinda. Só que a minha meta, além de conhecer, óbvio, o evento, eu não conhecia a CCXP ainda, o meu maior foco era presenciar o painel de Star Wars. Porque ia ser na sexta-feira de manhã e ia ter uma transmissão direto da Star Wars Celebration. E a gente ia assistir o painel do Star Wars Os Últimos Jedi. Nesse painel, a gente não sabia que ia sair o primeiro trailer com exclusividade. A gente só assistiu o painel com entrevista de Mark Hamill, Oscar Isaac, enfim, o elenco tava lá, fizeram uma homenagem, inclusive, pra Carrie Fisher. A gente assistindo a transmissão normal. Foram a primeira vez que a Star Wars Celebration foi transmitida pra outro lugar, além de lá, né? Porque, tipo, nunca acontece transmissão. Foi nesse ano, tava sendo transmitido pra 2 lugares no mundo. Pra aqui, pra Recife, pra CCXP e pra alguma outra transmissão. Acho que era no Japão, não lembro aonde. Mas falaram lá. E aí, quando eu cheguei no ponto de ônibus pra pegar o ônibus pra ir pra CCXP, simplesmente o ônibus não vinha. Eu passei 40 minutos no ponto de ônibus e nada de chegar. E eu tava desesperado, gente, com medo de perder o painel que eu tava com a maior expectativa. E aí o que foi que eu fiz? Vou pedir um Uber. Só que eu não tinha noção de quão longe era. Eu paguei 40 reais de Uber pra ir de Piedade para o centro de convenções. Agora sim, se você me perguntar se eu me arrependo, eu não me arrependo de R$1 que eu paguei. Nem do evento, nem de tudo que eu gastei lá, nem das coisas que eu comprei. Inclusive comprei um mapa do Maroto, que eu sou apaixonado, mas fica super guardadinho aqui. Eu não tenho coragem nem de deixar ele aberto aqui no quarto, pra não juntar poeira. Tá certo. Não me arrependo de nada. Velho, foi um dos momentos mais significativos pra mim. O que eu vivi ali naquele painel, assistindo tudo. Velho, a CCXP, a gente tem o costume de ver foto e coisa, a gente acha que é uma galera muito nova, mas pra esse painel de Star Wars tinha gente velha lá, de cabelo branco, pô, da primeira geração de Star Wars. E foi muito emocionante. Bicho, tu tá me fazendo querer chorar. Eu tô muito emocionado lembrando, Eu Débora. sofro até hoje. Eu sofro até hoje porque eu não fui pra essa Mano, esse foi CCXP, algo. meu Deus. Ai, nem me fala. É um dos meus sonhos, gente, na moral. E
todos os meus amigos foram e eu não fui. Ai, Eu que ouvi falar raiva. de Bendito na CCXP. Ah, meu sonho? Seria meu sonho? Será, Ai, velho? meu Deus. Meu Deus, sai Vem daqui. aí, vem aí. Omelete patrocina a gente, Será Omelete. que vai ter CCXP um dia ainda? Vai, pelo amor de Gente, Deus. vocês têm noção do que é simplesmente você tá andando assim no pavilhão e do nada você vê um inseguranças com uma pessoa no meio. Ela passa assim do seu lado e quando você olha é o Kiko do Chaves que tava passando assim do meu lado. Eu quase me caguei na hora. Meu Do pai nada, do céu. depois tem o painel da Netflix. Aí entra a galera de 3%, entra o pessoal de 30 Reasons Why que tinha acabado de lançar, entra o ator que fez Punho de Ferro, mas eu tava cagando pra ele ser o Punho de Ferro. Mano, ele era Sor Loras de Game of Thrones. Vocês têm noção do que é eu ver Sor Loras? Velho, ele fazia a série uma das séries que eu mais amo na vida. Teve o cara que fez a banca de revista, ele era o vendedor da banca de revista de The Big Bang, ele tava lá também. Um ator de... Como é? De Supernatural, o Demônio dos Olhos Amarelos, que eu não lembro o nome agora, não sei porque eu nunca assisti Supernatural, ele tava lá. Mano, eu não me arrependo de 1 centavo. Eu, inclusive, tirei foto com o filho da Dona Hermínia. Ele tava lá no pavilhão, fez um painel, depois foi andar no pavilhão, tirei foto com ele. E assim, as histórias que eu tenho da CCXP, eu não vou esquecer nem tão cedo. Cara, é algo inexplicável. Eu acho que, eu não digo nem todo nerd, mas eu acho que todo mundo deveria passar por aqueles 4 dias, porque são dias indescritíveis. Você passa, fica na fila pra entrar no auditório, mas até no momento que você tá na fila, vale a pena, sabe? Porque você assiste conteúdo exclusivo dentro do auditório. A gente assistiu 15 minutos de Guardiões da Galáxia, antes do filme lançar, 10 minutos de Mulher Maravilha. A gente tinha visto aquela sequência da Mulher Maravilha no primeiro filme, quando ela sobe lá nas trincheiras da Segunda Guerra e tal. A gente viu aquilo com exclusividade. Deixa eu ver o que mais. A gente viu a cena de... Eu não sei se todos aqui já assistiram Sense8, mas a cena de Sense8 que eles filmaram aqui no Brasil, a gente assistiu com exclusividade. O ator que fazia Lito, inclusive, estava lá na hora, assistindo junto com a gente. Mano, foi incrível, velho. Sério. É impecável. E eu espero, inclusive, que realmente tenha Bendito na CCXP. Espero muito, muito mesmo. Por favor, oremos. Não, vem aí, Sensei, então. Bendito na CCXP, com certeza. Israel ficou emocionado com o Sim, Sense8. mas eu não expliquei porque eu entrei nesse assunto, né? Eu entrei nesse assunto, gente, nessa história, porque aí isso mostra como a cultura nerd é uma cultura que não tem idade, sabe? É passado de geração em geração. Porque eu sempre que algum amigo meu tem filho, eu sempre mando recado logo dizendo: Titio já tá doido pra assistir Star Wars. Titio já tá doido pra assistir Star Wars com esse bebê e tal. Porque eu vou ser esse tipo de psicopata. Eu vou realmente sentar com as crianças e vou dizer: olha, você vai assistir Star Wars junto com o Titio e você vai gostar. Só vai sair daqui quando você gostar. Não vou fazer pressão psicológica, não. Mas eu acho que a cultura nerd não tem idade. Você vai, sempre vai estar passando de geração em geração e não vai ter fim. Eu acho que, é algo que vai muito além dessa questão de idade. A gente nunca vai conseguir explicar. E é feito o que a gente tá falando no grupo ontem. É tipo o Bendito Podcast. Um dia a gente vai se aposentar e os nossos filhos e netos vão dar prosseguimento aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, que lindo. Oh, fofo, gente. É como eu falei no grupo, né? Meu filho que faz o podcast dele. Ele que se vire. Bendito é minha propriedade. Também. Cara, mas é muito, muito legal, assim, como é importante essa comunicação, né? É importante esse diálogo que tem, porque isso realmente, assim, reverbera em muitas gerações. A gente teve Pedro falando agora que a gente, assim, cabelo branco assistindo o stand do auditório do Star Wars na CCXP, e é muito louco de você pensar que, assim, esses filmes mais antigos, assim, essas sagas mais antigas, tipo Star Wars, você vai num cinema e aí você tem um avô e um neto assistindo o mesmo filme, curtindo o mesmo filme, e a gente percebe como isso tem um poder de comunicar, né, coisa pra gente, de como que essa cultura, ela se relaciona muito com narrativas da nossa própria vida, e é muito possível a gente estabelecer paralelismo, né, a gente poder dialogar sobre isso, a gente poder falar sobre isso dentro do meio cristão, e como já falaram aqui, não se afastar ou não se deixar ser engolido por isso, mas como que essa cultura traz dilemas, ela tem seus problemas, ela tem suas questões, mas como que isso se relaciona também com a gente e como a fé cristã ela pode dialogar com isso, né? Eu tenho uma parada muito legal, a minha igreja ela fazia mais isso. Hoje, pelo menos desde o ano passado, assim, a gente, por uma questão de mudança de espaço, a gente teve que mudar de prédio, aí teve toda a questão da pandemia, a gente não voltou a fazer,
mas a gente tinha, todo mês de julho, uma série de pregações chamada Cine. E todo domingo era uma pregação sobre um filme. Então a gente falava sobre o filme e depois do culto, todo mundo da igreja podia ficar pra gente assistir o filme da semana seguinte. Isso era muito legal, assim. E eu lembro até hoje que, assim, teve Rei Leão, teve até O Último Homem, Cara, assim, falando sobre vários filmes. E teve um especial que me marcou muito. E aí é um pouco polêmico, assim, porque depois disso a gente teve que ter algumas conversas na igreja, porque algumas pessoas não gostaram muito. Mas o filme Logan foi um dos filmes que a gente abordou nessa série. E aí a gente mostrou, né? A gente passou o filme. E aí, assim, a gente teve que rolar umas conversas porque esqueceram de avisar que o filme era pra maiores de 18 anos. Quando convidaram as pessoas pra assistir depois o filme, né? E aí... Enfim, vocês já estão imaginando a situação, né? Tinha crianças pequenas e o filme é um pouco violento. Mas, nem contudo, todavia, entretanto, é uma questão muito interessante, assim, apesar desse detalhe, ver que, assim, o filme Logan tem uma base forte, assim, ele é um filme que trata de um personagem que é ultra conhecido, que é super famoso, que é o Wolverine, e como a história dele, principalmente a história do filme Logan em específico, é uma narrativa que a gente pode fazer um paralelo com a fé cristã, uma narrativa de redenção ali, como que ele é humanizado e como que a gente pode encontrar verdades profundas naquilo, né? E aí eu acho isso, assim, sensacional, o poder que a gente tem enquanto cristão de dialogar com essas coisas, de encontrar verdades nesses paralelismos e poder interpretar a realidade do jeito que Deus criou ela, né? De uma maneira muito completa. Eu acho que não é fazendo propaganda, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu já tenho escrito alguns textos recentemente para um perfil no Instagram, falando sobre algumas séries. Eu não falei nenhum filme ainda, mas eu acho que é o que a gente sempre vem falando aqui no Benito Podcast, né? A nossa cosmovisão faz com que a gente consiga entender que aquela narrativa tem algo que a gente pode correlacionar com a nossa fé. Já falei sobre Breaking Bad, já falei sobre Dark, já falei sobre Ted Lasso, tô escrevendo agora sobre The Boys e em breve terão outros textos, porque eu acho que a partir do momento que a gente consegue assistir algo e correlacionar com aquilo que a gente acredita, a fé da gente, eu acredito que a gente é muito... o nosso caminho é muito trilhado de acordo com aquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho fé em algo, então a minha fé vai me guiar durante toda a minha vida. Então, a minha fé também vai me fazer enxergar naquelas narrativas, como o Beto citou o caso de Logan, vai me fazer enxergar ali em Logan algum aspecto que o evangelho fala, que o cristianismo tenta me ensinar. Entendeu? Sim, com certeza. E a gente tem que prestar atenção numa coisa. A gente não é nerd à toa, né? Deus, ele quer usar a forma como a gente é para a obra dele. Então, se a gente tem essa paixão, né? Pela cultura pop, por filmes, por séries, por livros aí, por que não utilizá-los em prol do reino? Então... o lance é a gente continuar fazendo, né, o que a gente tá fazendo aqui no Bendito e também fazer ainda muito mais, que é pegar essas coisas e conversar com a cultura, conversar com outras pessoas, utilizar isso como ponte, utilizar isso como forma de interagir e apresentar o evangelho para os demais. Porque existe algo na nossa vida que é maior do que tudo isso, maior do que as nossas paixões, maior do que os nossos gostos pessoais, que é aquilo que Cristo fez por nós. Isso que deve mover a nossa vida, mover aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. Então vamos pegar isso que a gente ama tanto e misturar com outras coisas que a gente também ama muito. Eu costumo tratar com muitos adolescentes lá na igreja e a gente sempre acaba conversando sobre essas coisas, né? De cultura pop, de séries e tudo mais. E é o que eu sempre gosto de falar muito pra eles, quando a gente entra nesse assunto, é que eu falo a seguinte frase, ela pode parecer um pouco boba, mas pra mim ela significa muito. É que não é sobre, eu até ia falar isso no início, não é sobre nós sermos nerds que somos cristãos, mas é sobre sermos cristãos que também somos nerds. Eu sei que isso parece ser bobo, mas a ideia que eu quero trazer aqui é que o fundamento da nossa fé é o cristianismo, como Caleb não, como Pedro falou. Isso é aquilo que nos guia. Essa é a nossa fé. E a partir dela, nós conseguimos compreender essas outras coisas. Ou nós nos relacionamos com essas outras coisas. São coisas secundárias, que têm a sua importância, mas elas não tomam o lugar daquilo que é fundamental, sabe?
ou não podem tomar o lugar daquilo que é fundamental. Eu acho que aí que tá o real segredo, o real mistério pra gente ter essa boa relação com tudo isso e poder dialogar com a cultura de uma forma boa e acrescentar no reino de Cristo com essa paixão que ele nos deu, sabe? Com certeza, com certeza. E a gente ser apaixonado pelo evangelho da mesma forma que a gente é por todas essas coisas, né? Tipo, quando alguém fala mal de Star Wars, quando alguém fala mal de Senhor dos Anéis, né? Aqui mesmo dentro do nosso podcast. Não fale na minha frente. Não fale mal na minha frente, não. A gente vai defender isso até o fim. Então que a gente seja da mesma forma Amém, com o evangelho. Posso defender Amém. esse evangelho até o fim. Amém, amém. Então é isso, gente. Foi mais um episódio do Bendito Podcast e foi um papo maravilhoso. Toda vez que tem gravação eu fico feliz. Nicole postou esses dias... Nicole ou foi Débora que postou esses dias sobre a gravação do Bendito? Confuso. Foi Nicole, né? Acho Nicole que postou foi esses eu. dias sobre o dia de gravação do Bendito e eu faço coro ao que ela falou, que é sempre um dia maravilhoso e é muito bom estar com vocês. E com vocês também, ouvintes, que... por aí pelo mundo afora. É um dia maravilhoso. Isso aí, gente. Foi o Bendito Podcast sobre o Dia do Orgulho Nerd. Ah, olha o Beto querendo tirar o meu posto de fogo. Impossível, Débora. Impossível. É porque o Beto é o fofo e tem a Olha aí. fofa, entendeu? Ah, entendi. No dia que Beto tiver um apelido de Buba, aí sim. Ah, a gente não, realmente. Tava faltando. É verdade. Pedro tava esperando utilizar isso nesse Gente, podcast. pois Claro. é, isso aí. Meu apelido é Buba. Quem quiser chamar de Buba, chama de Buba. Quem quiser de Deb, chama de Deb. Oh, E aí eu já deixo aqui o spoiler. Se um dia a gente fizer um episódio sobre Pokémon, que tem uma montagem da Débora cabeça De de Bulbasauro. Bulbasauro, sim. Gente, não tem aqueles Instagram... Pronto, aí agora, enfim, vai pra internet, né? Aqueles Instagram Dix que o povo tinha, eu tinha um, e eu ainda tenho minha conta lá, é Bulbasauro, tipo, @Bulbasauro. Porque já me Caramba. chamaram muito de A gente tem que Bulbasauro. ver. A gente tem que ver. A gente tem que ver isso aí. Todo mundo procurando esse arroba agora. Então, beleza, gente. Muito bom conversar com vocês, viu? Vocês são demais. São os melhores nerds dessa a gente foi muito bom. Eu amo esses vendidos. Valeu, minha gente. Deus abençoe. Não entre em pânico. É isso aí. Gente, muito obrigado por essa conversa. Conversem com a gente mais ainda, né? Nos Instagrams da vida aí. Saiu videozinhos novos recentemente aí da gente se apresentando. E a ideia é justamente isso, que a gente consiga dialogar com vocês. Vocês se identifiquem com a gente e a gente se identifique com vocês. Porque ser nerd é muito bom, ser nerd cristão é melhor ainda. Então, vamos lá. É isso aí. Verdade. Que a gente aqui do Bendito continue reafirmando o que a gente acabou discutindo nesse episódio, né? Basicamente, o Bendito é isso. É a gente tentando associar a nossa vida de nerd e de cristão. E que a gente consiga continuar e vocês interajam com a gente para que a gente continue fazendo isso. É isso aí, gente. É verdade. A gente precisa de um feedback, inclusive. E vocês viram que Nicole falou a gente, quando ela se referiu a nerds? Olha aí! Ai, meu Deus, é verdade! Plot twist. Gigantesco do episódio. Minha Gente. filha! Nem eu tinha Vocês não percebido. contavam com a justiça dela. Meu Deus! Shyamalan tá definhando com esse plot twist, porque ele nunca conseguiu pensar num negócio desse. Ô, gente, mas eu acho que a gente é isso, né? Muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui. Como Israel falou, ser nerd não é vergonhoso, ser nerd não é ruim. Pelo contrário, eu tenho muito orgulho de fazer parte de ser um nerd. Eu acho que todos nós aqui temos, inclusive Nicole, vocês acabaram de presenciar uma conversão, gente. Pelo amor de Ô, Deus. Glória. Só se converter assim outros anos. Eu nem neguei nada, pô, peraí. Ah, Nicole, mas a gente sabe que seu coração é de pedra. Mas é isso, gente. Interaja com a gente. Fale conosco. Fale pra gente que quer ser nerd pra você. Conte pra gente. Dê sugestões, inclusive. Não faça feito nosso amigo Israel, que ouvia sugestões de Débora antes dela entrar no podcast e ficava com as sugestões pra ele. Fale diretamente conosco. Ou mudava, né? Não falava as ideias e não dava os créditos. Ou você faz igual Israel e coloca ela no podcast. Olha só que incrível. Aí, pelo menos alguma coisa fez. Muito obrigado, Israel. Muito, muito obrigada, Israel. Então é isto.
Cheiro na alma. Tchau, amigo. Valeu, meu povo. Um cheiro. Tchauzinho, pessoal. Tchau, galera. Falou! Então é isso aí, gente. Não esqueçam as toalhas de vocês. E a resposta pra a vida, o universo e tudo mais é 42.